santa paz de Deus, meus irmãos do Agora, canal. irmãos, Culto online de hoje, irmãos, 22 diante das de 6 de circunstâncias que nós vivemos, 2025. O nosso irmão Salvador Bueno, pelo ele dá conhecimento que nós os temos, conselhos que aos acontece casais, muito entre a nossa querida pessoas Irmandade, que às vezes casam sem uma grande confirmação sofrimento espiritual, por conta de sem buscar uma relacionamento palavra. matrimonial. E depois, Muitas, irmãos, divisões, vem famílias aí que vivem aguentar as mal, consequências marido e depois, mulher, né, irmãos? Quer levar a que vida não de qualquer conseguem maneira, ter paz no achando lar, que a vida de casado e crianças que se desajustam é levada porque, assim de qualquer forma. vendo a E dificuldade hoje dos ele pais passou de aí o conviver, ensinamento eles a toda a também querida se Irmandade, aborrecem porque está e acontecendo sofrem. muito no meio da Irmandade, E o sofrimento principalmente não é os somente no jovens. momento, ele vai repercutir Casa, né, na irmãos? adolescência, E depois quando são crianças. começa a Porque ter quando as são pequenas crianças, não discussões sabem já no começo do se fica casamento, com a mãe, se fica com o pai. É lamentável vem a isso, separação. mas está Os aumentando filhos muito. começam a ver as briguinhas E entre os nota-se casais. também que matrimônios de pouco tempo, E no fim das casais contas, recém-casados, acaba aí os filhos sendo se criados com o estranham, pai, com a mãe, porque casam sem por nenhuma houver aí estrutura, uma nem separação. emocional, e nem Irmãos, também e para a esse vida ensinamento normal. foi dado hoje no Brás Não tem para comprometimento. toda a Irmandade, para Moços todo que jovem, para casam, todos mas os não assumem o casais. casamento. E eu vou postar aqui também, meus Casam irmãos, pensando que vão ter uma vida livre para que como todos solteiro, e fiquem moças alertados, também. para Aí, que todos querendo venham viver ouvir aí livremente, esses o ensinamentos do casamento nosso se irmão dissolve. caro, Isto traz um grande ancião aí, problema, Salvador Bueno. principalmente Que Deus vai abençoar na você, vida meu irmão. espiritual das pessoas. Que Deus venha abençoar você, minha irmã. Mas não é Ouça, só irmãos, recém-casados, não. esse ensinamento Tem irmãos, até o final, pessoas porque vai valer a jovens, pena, viu, irmãos? Deus de abençoe a 20, todos. 30, 40. Agora, irmãos, eu pensando diante das circunstâncias que nós vivemos e pelo conhecimento que nós temos, que acontece muito entre a nossa querida Irmandade, é um grande sofrimento por conta de relacionamento matrimonial. Muitas divisões, famílias que vivem mal, marido e mulher, que não conseguem ter paz no lar, e crianças que se desajustam porque, vendo a dificuldade dos pais de conviverem, eles também se aborrecem e sofrem. E o sofrimento não é somente no momento, ele vai repercutir na adolescência, quando são crianças. Porque quando são crianças, eles não sabem se fica com a mãe, se fica com o pai. É lamentável isso, irmãos. Mas está aumentando muito. E nota-se também que matrimônios de pouco tempo, casais recém-casados, se estranham, porque casam sem nenhuma estrutura, nem emocional, e nem também para a vida normal. Não tem comprometimento. Moços que casam, mas não assumem o casamento. Casam pensando que vão ter uma vida livre como solteiro, e moças também. Aí, querendo viver livremente, o casamento se dissolve. Isto traz um grande problema, irmãos, principalmente na vida espiritual das pessoas. Mas não é só recém-casados, não. Tem irmãos, pessoas jovens, de 20, 30, 40 anos ainda, e mais antigos, mais idosos, que não se dão, se debatem, se estranham. Irmãos, isto aí a palavra de Deus nos ensina claramente, tem antídoto, remédio para tudo isto. A palavra de Deus, ela tem jeito para arrumar tudo. Ela não cura só doença na carne, não só dá vista para um cego, não somente cura um coxo, um aleijado, que Jesus fez muitos milagres assim. Mas quanto à vida, irmãos, a vida tem pouca duração. Percebe-se pessoas que
não dão valor à vida. E não dando valor à vida, usam de coisas que dissolvem o viver pacífico. Viver em guerra, irmãos, é um sofrimento atroz. Não é possível viver sempre em contendas, se maltratando, se ofendendo, se agredindo, até que vem depois uma separação final, que isto contraria a palavra de Deus. Muitos pensam, mas a palavra de Deus permite que se divorcie. Não é que permite que divorcie. O Senhor Jesus falou para os judeus que estavam ao redor dele, quando perguntaram, ele falou, no princípio não foi assim, o Senhor fez macho e fêmea. Não era assim. O Senhor autorizou pela dureza dos vossos corações. Quer dizer, o divórcio acontece quando os corações são duros. Coração duro é aquele que não admite, não recebe, não aceita a vontade de Deus. Cria-se um egoísmo. O egoísmo não é só físico de pessoas para com outras, também um egoísmo para com Deus. Porque a pessoa só pensa para si e não lembra da palavra, não lembra da vida eterna, que nós não podemos esquecer. Então esse egoísmo faz a pessoa se distanciar e passa a viver mal. Como disse, pouco tempo se vive no mundo. Seria bom que nós vivêssemos este pouco tempo em paz, servindo a Deus, cantando e glorificando a Deus. Deus nos fez para isso, irmãos. Ele nos fez a imagem e semelhança dele, sem maldade. A maldade veio pelo pecado, depois ele mandou Jesus Cristo, seu Filho, para tirar o pecado. Então ele nos quer ver felizes, contentes. Quando se namoram, quando se noivam, é uma declaração de amor, é uma vida dando a impressão que vão viver no céu. Casou-se. Como o comprometimento ele é muito vulnerável, daqui a pouquinho não se gosta mais. Não, eu quero separar dele porque acabou, não tenho mais amor nele, eu não tenho mais amor nela. Irmãos, não é possível. Não é que não tem mais amor, é que forças contrárias entraram e dissolveram o amor. O amor vem de Deus, irmãos. O ódio vem do adversário, o amor vem de Deus. Se acaba, mas amor físico, mas é Deus quem deu. Deus fez homem, mas fez mulher também. De modo que a vida não pode ser, irmão, viver sofrendo quando é possível viver em paz. Procurem se amar, se considerar, resistir um ao outro, suportar um ao outro. Todo mundo gosta de ser feliz. Felicidade não é eterna, são momentos felizes, mas esses momentos têm que ser cultivados. Se estão em duas pessoas, que vivem duas pessoas, ambas querem ser felizes, então cada uma tem o dever de fazer a outra pessoa feliz. Agora, se uma não faz a outra feliz, então não vai ter da outra reciprocidade. Não vai receber da outra felicidade, por quê? Porque ela está sofrendo. Ou ela sofre, ou ele sofre. E por que sofrer? Por desentendimento, por impaciência, por distúrbios espirituais, porque as forças das trevas aproveitam-se de nós quando nós estamos enfraquecidos. Quando estamos fortalecidos na fé e na graça, as tentações também existem, mas elas não nos derrubam. Vem o momento do descontentamento do marido com respeito à mulher, mas ele teme a Deus, ele tem o dom da caridade, ele é humilde, ele tem a paciência, ele suporta. Passa aquele momento, conserto e vão servindo a Deus alegres. E vice-versa também. Se ela vê que houve um momento que se descontentou com o marido por alguma ação, alguma palavra ou alguma atitude, não perca a paz por isso. Use as ferramentas que tem: mansidão, paciência, humildade, caridade e temor a Deus. Fazendo isso, aquela ira do momento para revidar, para devolver o troco, desaparece.
aí conversam, se arrumam e vão servir a Deus com alegria. E pior que isso são os que têm filhos pequenos, que desentendem-se, ofendem-se, perdem a paciência, começam as ameaças, as criancinhas ficam perdidas naquela peleja, não sabem para quem torcer, se é pelo pai, se é pela mãe, e vai formando na mente da criança, irmãos, uma situação que vai deixar uma sequela para o futuro. E logo quando ela começar a desenvolver-se para um corpo maduro, um corpo, enfim, formado naturalmente, na idade que tem, a adolescência, assim por diante, começa a aparecer essa divergência, desilusão, desprazer de estar em casa, porque não sente mais o berço onde nasceu e viveu enquanto criancinha, então agora passa a ser um suplício, não quer mais ficar em casa. Perde a amizade com o pai, perde a amizade com a mãe. Os pais desequilibrados por falta de convívio e amor mútuo. Então o que acontece? Agride os filhos, contende com os filhos, perde a paciência. Há pais que na hora da ira manda o filho embora de casa, manda a filha embora de casa. Irmãos, jamais isso deve acontecer numa família de nossos irmãos. Viu que o filho está dando trabalho? Procure conhecer, procure com amizade, com amor, com carinho. Ganhe o filho, porque se não for capaz de ganhar o filho que tem, então fica difícil de ganhar outras bênçãos de Deus. Irmãos, por que falamos isto? Porque isto está aumentando no mundo. Coisa mais fácil que tem. É muito mais fácil dissolver o casamento do que casar. Quando vai casar, na alegria de casar, faz tudo, faz enxoval, não sei se ainda existe enxoval, mas antes existia. Se não existe, arruma pelo menos o mínimo, o básico, para poder viver agora fora de casa. A moça não vai ter mais o seu lar junto com seus pais, ela vai ter que ter o dela agora, e ele também. Nessa reciprocidade, eles vão ter que levar o mínimo necessário para conviverem. Agora, irmãos, se nisso que fazem, eles não tiverem o respeito mútuo um com o outro, não honrar esta moça que é a sua esposa, ela não honrá-lo que é o seu esposo, querer voltar à casa do pai, à casa da mãe, e depender do pai e da mãe, reclamar para os seus pais, tudo isso desmancha qualquer casamento. E os pais tenham prudência. Se a filha casou-se e agora vem aqui chorando, reclamando, não dê asas para ela. Aconselhe segundo a palavra. E diga: minha filha, ele é o teu marido, ele é o teu esposo. Honra, mas eu não gosto dele. Você tem que pedir a Deus que faça aparecer em você o amor. Porque se você não tem mais amor, você perde o marido e pode perder a graça do Senhor Jesus, que é muito mais do que o marido. Isso acontece, irmãos, direto. Moços e moças casaram há pouco tempo, já estão se separando e não gostam mais. Por quê? Não, enjoei e tal. É porque não assumiu o dever de homem casado e de homem de Deus. E ela, de menina, agora o dever de mulher, mulher de Deus. Não qualquer uma, mulher que teme a Deus. Tem marido? Suporte o marido que tem. Tens esposa? Suporte a esposa que tem. Busque a paz, procure agradarem-se e suportarem e orarem juntos, irmãos. A oração é um antídoto para toda tentação. Corta toda a força do mal quando juntos oram. E se tem filhos, orem com os filhos também, porque o tempo é de muita oração, irmãos. Só permanece quem está firme na fé e na graça. E a firmeza na fé e na graça depende exclusivamente da nossa oração a Deus. Oração é alimentar o nosso ser espiritual
com a comunhão do Espírito Santo. Quem perde isso, irmãos, incomoda-se até com este conselho aqui. Os irmãos pensam que este conselho que está sendo dado está sendo absorvido com prazer, com alegria? Muitos não, se incomodam com isso. Por quê? Porque já estão contaminados. Mas quem quer ser feliz, o remédio está sendo informado nesta manhã. E por que é bom falar isso aqui neste culto, irmãos? Porque não é só presencial, aqui tem 1.500 pessoas, mais ou menos, imagino. Então são 1.500 cabeças, 3.000 ouvidos ouvindo, mas por esse mundo afora não há limites. Não sabemos quantas mil pessoas estarão ouvindo este conselho. Se não fizer bem para todos aqui presentes, alguns que estão longe vão ouvir. Mas que Deus nos dê graça, irmãos, de abraçar com carinho, com amor, com humildade, os caminhos apertados, porque caminho largo leva à perdição, e caminho estreito leva à salvação. Por isso que casamento, mesmo irmãos já de muitos anos casados, de repente querem divorciar-se. Por quê? Porque não se dão mais. E vai conversar com eles, qual é o problema? Ele não teme a Deus, ela também não, perderam a comunhão com Deus, vivem só na carne, porque a carne deseja só o que é da carne, mas o que vive em espírito deseja aquilo que é espiritual, que vem de Deus. E o que vem de Deus vem para a salvação. Agora, os irmãos, imaginem, famílias que há divórcio dos filhos, como é que ficam? Enquanto viviam bem, as famílias tinham amizade, eram irmãos, enfim, estavam bem, às vezes até se comunicavam. Esse aqui é o pai do meu genro, aquela é mãe da minha nora. Era uma amizade assim, sincera. Quando há esse problema, pronto, se rompe o amor entre marido e mulher, que são os filhos, se separam também as famílias, não há mais comunhão. Por quê? Por causa do problema do filho e o problema da filha. E por que existe esse problema? Porque não dá atenção à palavra de Deus. Quem casou-se há pouco tempo, amem-se no temor de Deus. O marido reverencia a mulher e a mulher ao marido. O marido manifesta carinho à mulher, amor, paciência. Também ela gosta de ser honrada, ela gosta de ser estimada, gosta de ser elogiada. Isso é coisa de mulher. Elogie a esposa, trate ela bem. Saúde com ósculo santo, declare o amor de marido para a tua mulher, declare o amor de mulher para o teu marido, não vire o rosto, não pare de conversar com ele, não mude, não faça força ao teu gênio para ficar separado, qualquer coisinha, já não conversa mais, bate as coisas, bate a porta, joga uma coisa, joga outra. Não cultiva o amor desta forma, cultiva o ódio. Quando houver qualquer diferença, volte-se, dá um abraço, pede perdão, dá um beijo e orem a Deus que o inimigo vai embora. Glória ao nome do Senhor, que até que me dá coragem de falar isto, mas que é necessário, irmãos. Distanciamento só produz divisão. É tão bonito ver casais de mão dada, velhinhos, como ainda um dia desse eu vi o senhorzinho, preciso falar senhorzinho porque também sou, andando já com uma bengalinha na mão, abraçadinho com a sua velhinha, os dois, bonito, irmãos, uma honra isso aí. Pergunta, quanto tempo são casados? 60 anos, 70 anos que estamos juntos. Agora outros 2 meses se separaram, outros 30 anos juntos, servindo a Deus, de repente encrencaram, perderam a paz, a comunhão, um espírito estranho entrou na casa e entrou nos corações, se apartaram, vivem agora. Como é que vão participar numa santa ceia sem comunhão? Irmãos, é sério isso. Guarde este conselho, receba este conselho em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado.
Chamemos um hino.